veja que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala nas condições que podem afetar o início do sono e a sua manutenção, quer dizer, permanecer dormindo durante o período necessário. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo meu, onde eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno, assim como eu consegui com os meus 4 filhos que passaram a dormir a noite toda antes de completarem 3 meses de vida. O meu nome é Janice e neste vídeo eu vou falar para você sobre a higiene do sono. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar o que é a higiene do sono e qual a importância dela para o desenvolvimento do sono noturno, de hábitos saudáveis de sono noturno para o seu bebê. E para isso eu vou te falar primeiro sobre alguns conceitos, vou te passar alguns conceitos sobre higiene do sono. Depois eu vou falar para você sobre os benefícios do desenvolvimento de uma higiene do sono. E por fim, eu vou te explicar como fazer e quais os cuidados que você tem que ter para uma boa higiene do sono do seu bebê. Então vamos lá? Higiene. Quando a gente fala de higiene, normalmente vem uma noção na nossa mente de limpeza, não é bem isso? De cuidado, de asseio, cuidado pessoal, né? Quando a gente fala de higiene pessoal, às vezes de higiene bucal, né? Os cuidados com a saúde da boca. Pois é, eu fui buscar no dicionário, este daqui, ó, dicionário Larousse, e ele diz o seguinte: primeiro, entre parênteses, vem assim, relativo à saúde. E a primeira definição diz o seguinte: conjunto de princípios e práticas. Primeira coisa, eu gosto dessa palavra princípios, porque às vezes ela não diz exatamente o que você tem que fazer. Mas quando você presta atenção, quando você entende o princípio, você consegue buscar nele a orientação, a direção para o que você tem que fazer. Então o dicionário primeiro diz assim: conjunto de princípios e práticas individuais e coletivas que visam a conservação da saúde e do bem-estar e a preservação das funções orgânicas, ou seja, o bom funcionamento do organismo. A segunda definição fala de asseio e a terceira, conjunto das condições sanitárias dos lugares públicos e de trabalho. Limpeza e asseio é a quarta. Então veja que higiene, né, não é uma coisa que a gente faz, não é só uma limpeza, mas é um conjunto de práticas, o dicionário diz inclusive de princípios, que vão gerar saúde, bem-estar e bom funcionamento do organismo. E aí, higiene do sono, né? Por que existe essa expressão? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria define higiene do sono assim: definimos higiene do sono como uma série de comportamentos, não dormir esfomeado ou sentindo frio ou muito calor ou estressado depois de um episódio de choro intenso, por exemplo, condições ambientais, silêncios e escuridão no quarto, por exemplo, e outros fatores relacionados ao sono, interrupções, por exemplo, que podem afetar o seu início e manutenção. Então veja que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala nas condições que podem afetar o início do sono e a sua manutenção, quer dizer, permanecer dormindo durante o período necessário. E aí, então, a gente não pode confundir, a gente tem que separar, né, o higiene do sono com ritual de sono, rotina de sono noturno, né? Uma vez não, acontece muito de eu atender mães e elas falarem assim: eu dou um banho relaxante, eu dou uma mamadeirinha, aí eu ponho um ruído branco no quarto, eu escureço bastante o quarto, eu não sei o que, conto historinha, eu faço uma oração e ele não dorme. E quando a gente vai ver, ela tá tomando muito cuidado com aquela rotina, com aqueles rituais que antecedem o início do sono noturno do bebê,
mas ao longo do dia não tem uma boa higiene, mas ao longo do dia não tem cuidados, asseio, né? Limpeza do sono do bebê, limpeza da mente, do bem-estar do bebê para que ele esteja preparado para dormir a noite toda. Então, repassando, higiene, né? Higiene do sono diz respeito a um conjunto de práticas que levam ao bem-estar e a uma saúde. Rotina do sono, ritual do sono é apenas um dos aspectos, pode ser um dos aspectos, pode compor a prática da higiene. E quais são os benefícios da higiene? Primeira coisa, como eu falei, né? Então vai deixar assim o bebê asseado, limpo, né? Para poder desenvolver o sono noturno, vai facilitar, vai favorecer, porque o organismo dele. Primeiro, falei de saúde, né? O dicionário nos trouxe a palavra saúde. Depois, o dicionário nos trouxe bem-estar. E por fim, o dicionário falou de funcionamento do organismo, manutenção das funções orgânicas. Então, dormir é uma função, é uma necessidade do organismo. Então, a higiene do sono, cuidar da higiene do sono do bebê, vai favorecer para que ele exerça essa função natural, essa necessidade até que o organismo dele tem, assim como comer, assim como evacuar, fazer xixi, né? Eventualmente suar. E aí eu tava vendo o que acontece. Lembra daquela propaganda, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho? O que será que acontece? Pois é. Quando você desenvolve uma boa higiene do sono, quando você gera saúde do sono com esses cuidados, você tem um bom sono noturno, você gera também a saúde do sono noturno. Agora, quando você consegue a saúde do sono noturno, quando você desenvolve bons hábitos de sono noturno, você está contribuindo para a saúde. Eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar num outro, mas é durante o sono que muitas funções saudáveis do organismo são exercidas. É durante o sono que exercícios, hormônios essenciais são liberados. É durante o sono que algumas atividades, algumas funções cerebrais são exercidas. Então, quando você tem uma boa saúde, uma boa preocupação, bons hábitos, isso provavelmente vai te levar a uma saúde do sono noturno. Isso provavelmente vai te fazer dormir bem. Agora, quando você dorme bem, você também auxilia a sua saúde. E claro, a gente está falando aqui de bebezinhos. Janice, mas o meu bebê é muito novinho, ele também precisa do sono noturno? Sim, ele também precisa do sono noturno. Às vezes, dependendo da idade, do amadurecimento, de algumas necessidades que possam acontecer, este sono noturno do bebê pode não estar ainda bem amadurecido, pode ainda sofrer alguns despertares, mas é necessário que você cuide, que você atente para o desenvolvimento dele, porque vai contribuir diretamente com a saúde geral do seu bebê. Só para dar um exemplo para vocês, uma vez eu precisei fazer uma dieta e consegui emagrecer uns quilos ali e tal. Eu já tinha o meu quarto filho, eu já tinha meu caçulinha. E aí eu cheguei num certo platô, sabe? Não conseguia passar dali. Eu vi uma moça no YouTube falando assim: para você emagrecer é muito importante você dormir bem, beber água, não sei o quê. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu sabia que o meu sono noturno, apesar de eu ter conseguido isso com os meus filhos,
apesar de ser uma preocupação, um prazer, uma necessidade minha, eu tava num momento assim que eu não tava cuidando muito do meu sono noturno. Eu ainda vivia com o pai dos meus filhos e ele chegava muito tarde do trabalho, porque ele trabalhava à noite, ele dava aula, então ele chegava à tarde e eu ficava esperando ele chegar, ficava esperando para jantar com ele, para enfim ter alguma convivência com ele, já que eu saía muito cedo de manhã e ele ainda ficava dormindo. Então, o que acontecia? Eu ia dormir por volta de meia-noite, às vezes um pouquinho mais, e eu acordava muito cedo, às vezes 5, 5 e meia da manhã. E aí, quando eu vi essa moça falando isso, eu falei, vou fazer um teste. Eu comecei então a dormir mais cedo, eu comecei a me atentar então para que eu tivesse mais horas de sono noturno. Pasmem, eu emagreci mais alguns quilos depois que eu passei a tomar esse cuidado. Então veja que uma coisa leva a outra, né? E como eu falei, a gente fica girando ali, poxa, tem saúde porque dorme bem ou dorme bem porque tem saúde? As duas coisas funcionam muito bem integradas, né? Uma engrenagem assim muito bem integradas. Ah, Janice, mas é difícil demais, eu tenho que passar o dia inteiro tomando cuidado com isso, tomando cuidado com aquilo, não deixando tal coisa acontecer, não deixando isso, não deixando aquilo. Mas então também depois não reclama, né? Então assim, aí tem que assumir também a dificuldade, se você não prestar atenção ao longo do dia, se você não cuidar, né, de toda a higiene do seu bebê, então não tem o que reclamar da noite, não vai ter o olhinho essencial de lavanda, cheirinho que dê resultado, né? Como eu falei, eu atendi, tô acostumada a atender mães que tomam conta de alguns detalhes na hora de dormir, às vezes de muitos detalhes na hora de dormir e mesmo assim não conseguem um bom sono noturno para os seus bebês. Por isso eu achei tão importante vir falar da higiene. Olha, não é... Gente, sabe o que acontece demais? Quando eu falo nas redes sociais, né, quando eu falo nos meus perfis e tal, que eu posso ajudar as mães, e aí outras mães veem um comentário lá, gente, é muito comum vir no meu direct ou em cima dos comentários mesmo, assim, preciso de dicas. Não é uma dica, talvez você precise de um atendimento, de uma consultoria, é preciso observar todo o conjunto, tudo o que está acontecendo ali, para a gente poder pegar, falar assim, olha, é aqui, é esse aspecto aqui, ou às vezes são muitos aspectos, às vezes são muitas atividades, mas assim, não adianta achar que é com uma dica, não adianta achar que é com um detalhe ou que é com um monte de detalhes se você não está indo no princípio. E tem que ser todos os dias, tá? Vamos fazer uma analogia com outras áreas da saúde, né? Adianta você ir à academia toda terceira quinta-feira do mês? Adianta você ir à academia toda 2, 3 vezes por mês, né? Adianta eu escovar os dentes toda quarta-feira, né? Então, assim, adianta eu comer saudável, né? Eu comer uma folha de alface, eu passo o dia comendo bolos, tortas, barras de chocolate, latas de leite condensado. Aí chega numa determinada refeição, eu falo assim, olha, comi uma folha de alface americana. Adianta? Não adianta, tá? Então, não adianta, assim, você de vez em quando, ou um dia perdido na semana, falar assim, eu consegui tomar conta de tudo. E vou te falar mais, pode ser inclusive que nesse dia que você consiga tomar conta de tudo, o seu bebê durma a noite inteira. Agora, se você quer que ele tenha Gente, as noites acontecem desde que o mundo é mundo. O homem foi feito para dormir à noite desde que o homem foi feito, desde que o homem surgiu na Terra, que a noite é para o descanso dele. E isso eu posso explicar depois num outro vídeo, que eu vou falar sobre o mecanismo, o funcionamento do organismo dia e noite, despertar e dormir, né? Estar alerta e estar descansando.
Então, se você quer que o seu bebê durma todas as noites, né? Se você quer desenvolver hábitos de sono noturno, você precisa tomar os cuidados todos os dias. São hábitos, tá? Eu consegui isso antes que os meus bebês completassem 3 meses de vida, porque eu estudei ainda na gestação, porque eu comecei a aprender ainda na gestação. Várias coisas eu desenvolvi ao longo ali dos cuidados com eles, do exercício da própria maternidade. Mas eu cuidei para que eu já começasse certo. Eu cuidei para que eu já desenvolvesse desde as primeiras semanas de vida estes hábitos, né? Para que eu não me perdesse para depois ter que corrigir. Então, se você tá nessa situação, olha, eu já tô passando pela privação, eu já não sei calma, dá para fazer, a gente consegue, tá? Mas é preciso que seja um cuidado constante. E uma vez aprendido, tem que continuar cuidando, tem que continuar atento às necessidades. Então, Janice, como é que eu faço, né? Tá, um monte de práticas, você falou aí que diz respeito a um agrupado de práticas, né? Um conjunto de práticas, mas que práticas são essas? Como é que eu faço para cuidar do sono noturno do bebê? Então vamos falar como fazer, né? Como tomar cuidado, né? O que você tem que fazer? Qual a atenção que você tem que ter? Mas e aí, Janice, como é que eu faço isso, né? Como é que eu cuido da higiene? Você falou aí que é um conjunto de práticas, mas que práticas são essas? Como é que eu faço? Quais são as atenções que eu tenho que ter? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Por exemplo, não adianta você passar o dia inteiro em atividades que despertam, que deixam o seu bebê alerta, que libera adrenalina no organismo dele, e é muito comum a gente fazer isso, é muito comum as mães fazerem isso antes do bebê iniciar o sono noturno. Acaba permitindo ele participar de atividades, às vezes de filmes na TV, que liberam adrenalina no corpo dele. Ora, adrenalina é o que deixa você alerta, né? É o que fazia, assim, a gente fugir dos predadores na savana, né? Nas eras dos nossos ancestrais. Então, às vezes, a mãe, sem perceber, acaba permitindo atividades que despertam o bebê. E acabam permitindo essas atividades logo antes da hora de dormir. Então, assim, existem atividades ao longo do dia e o seu bebê vai precisar dessas atividades que despertam. Atividade física, por exemplo, né? Quando a gente faz atividade física, é muito difícil você fazer atividade física, né? Pesada, pelo menos, e chegar em casa e tomar um banho, comer um pós-treino e deitar para dormir, né? Às vezes leva algumas horas. Então, às vezes, submeter o seu bebê a algumas atividades vai deixar ele desperto. Então, existem atividades com o bebê que despertam, mas existem atividades que relaxam. Você tem que ter atenção e ter cada uma no seu momento. Dependendo da idade do seu bebê, ele vai tirar sonecas ao longo do dia. É necessário, é importante para a higiene do sono dele também, esses pequenos descansos, essas sonecas. Então, as atividades, você tem que saber diferenciar os momentos e o tipo de atividade. Atividades que despertam na hora do bebê estar desperto, na hora que o bebê tem que ficar desperto. E atividades que relaxam na hora que o bebê tem que relaxar para iniciar uma sonequinha ou um sono noturno. Isso é um dos cuidados que você tem que ter. Atentar, né, para cada uma dessas atividades. Uma outra é o desenvolvimento de uma rotina saudável, né? Uma rotina de atividades saudáveis. E como é que você começa, né? Janice, mas por onde eu começo? Olha, um detalhe de cada vez. Tenha atenção a um detalhe de cada vez. Veja o que você consegue, ou aquilo que é mais primordial, aquilo que é mais prioritário para você desenvolver naquele momento. Olha, o que eu consigo fazer?
Normalmente, mães assim que estão nas primeiras semanas, que estão amamentando exclusivamente no peito e que estão passando por uma privação de sono, eu começo pela amamentação. Olha, vamos atentar para a amamentação, vamos desenvolver uma rotina de amamentação saudável, né? E aí depois a gente vai colocando os elementos necessários e também prioritários e por fim a gente coloca aqueles elementos assim que ajudam bastante, mas que não são tão prioritários dependendo do momento, dependendo da circunstância, né? Já aconteceu sim, de eu atender mãe dela assim, ela tá cuidando de tudo e aí tinha um detalhe, eu falei, tira esse detalhe, né? Elimina isso daqui da rotina dele. Já aconteceu de eu falar assim, implementa esse detalhezinho. Quer dizer, era uma coisa assim, a base, o fundamento, o princípio a mãe estava fazendo, mas estava deixando escapar um detalhe. Então, vai implementando à medida que você vai aprendendo ou algo que você já percebeu, olha, isso daqui não está contribuindo para o sono noturno do meu bebê, cuida daquilo e vai observando as outras coisas e vai colocando, vai cuidando de um detalhe de cada vez. E que detalhes são esses, Janice? Todos que envolvem a saúde. A gente sabe que para ter saúde não basta se alimentar bem. Você tem que dormir bem, você tem que se hidratar, tem que fazer atividade física, banho de sol, espiritualidade, tá? Então, todos esses aspectos, como eu falei, olha, eu começo pela amamentação, eu começo pela alimentação, mas às vezes isso já está organizado. Então a gente passa para um segundo ponto que eu falo assim, isso daqui também é princípio, isso daqui também é fundamento, né? Por exemplo, soneca, descansos ao longo do dia. Então, todos os detalhes, seu bebê tá mamando direitinho? Tá fazendo sonecas? O ambiente para o sono tá adequado? Ele toma um solzinho, né? Se ele já passou dos 6 meses de idade, se ele já tá maiorzinho de 6 meses, tá tomando água, tá bem hidratado, tá bem alimentado, né? Espiritualidade, você tem algum aspecto, você tem algum ritual, você tem alguma coisa na área da espiritualidade que você já está introduzindo o seu bebê? A espiritualidade faz parte da saúde também. Então, às vezes, você está precisando desenvolver também essa parte, este aspecto na sua própria saúde, né? Às vezes você negligenciou algum desses aspectos. Ah, eu me alimento bem, eu pratico atividade física, mas você vai ver, não tem uma boa hidratação. Ou, como eu citei lá na hora do meu emagrecimento, né? As noites de sono não estavam lá essas coisas. Então vai vendo se o seu bebê, se todas as áreas que envolvem a saúde estão bem cuidadas no seu bebê. Vai eliminando, por exemplo, tipos de alimento. Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil a muitos enlatados, a muitos empacotados. Procura comprar mais coisa, dar mais alimentos para ele que venham da feira, que venham do açougue, tá? Menos, descasca mais e desembala menos, tá? Isso é um princípio, né? Eu não tô dizendo para você deixa de dar biscoito e passa a dar legumes e verduras, né? Para aqueles que já introduziram a alimentação sólida, né? Então eu tô dando um pensamento, uma ideia. Olha, quando você for dar um alimento pro seu filho, observa se você vai ter que desembalar ele ou se você vai ter que descascar, né? Talvez você procurar ter mais alimentos que descascam em casa pode contribuir para a saúde dele. E acertando essa alimentação, melhorando a alimentação, pode ser que ele durma melhor. Pode ser que seja isso que esteja faltando. Então é por isso que a frequência tem que ser diária. No início desse vídeo eu fiz um paralelo com a saúde bucal, né? É como escovar os dentes. Não adianta você escovar os dentes
várias vezes ao dia, né? E depois apareceram um dentista e falaram, não tô entendendo por que que meu filho tá com cárie, eu não tô entendendo por que que eu tenho cárie. Olha, mas não é só a escovação. Tem a escovação na hora certa, não adianta escovar várias vezes ao longo do dia e não escovar imediatamente após as refeições, imediatamente após se alimentar, né? Escovar várias vezes ao longo do dia, mas não usar fio dental, né? Pode ser que desenvolva uma cárie entre os dentes. Então, existe todo, né? Higiene bucal é um conjunto de prática, é escovar, passar fio dental, escovar na hora certa, escovar do jeito certo, escovar com a escova correta, né? Tem tudo isso. Então, às vezes, a escova não está adequada e você acaba desenvolvendo uma cárie, né? Fala assim, nossa, mas por que que eu tô com cárie se eu escovo sempre após as refeições, eu uso fio dental? Fala, olha, mas às vezes a escova não está adequada. Então é dessa forma, né? Todos os dias. Adianta eu escovar os dentes uma vez por semana? Não, não adianta. Pode desenvolver uma cárie, pode desenvolver doenças bucais. Então adianta eu cuidar da saúde do meu bebê só de vez em quando? Eu cuidar da saúde, da higiene do sono do meu bebê ou quando eu estou muito cansada, eu ia falar 1 ou 2 vezes por semana, né? Ou quando eu estou muito cansada. Não, é um cuidado constante, tá certo? Então, agora que eu já passei para você os conceitos tanto do dicionário quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, com relação tanto à higiene quanto à higiene do sono, já expliquei, olha, uma série de práticas que envolvem a saúde, já te contei dos benefícios, dos cuidados com relação à higiene, ao desenvolvimento da higiene do sono do bebê, que é isso que vai ajudar a contribuir para a saúde do sono, para um sono de qualidade, consequentemente para a saúde. Então, cuidar da saúde ajuda a ter um sono de qualidade também. E já falei sobre como você tem que fazer, que você tem que observar, primeiro implementar, se você já está enfrentando o problema, implementar um detalhe de cada vez, observando todos os detalhes, todos os aspectos que envolvem a saúde, né? E fazer uma manutenção constante, cuidar disso constantemente todos os dias. Eu espero que você tenha entendido, então, qual que é a importância, o conceito de higiene do sono do bebê e a importância dele para o desenvolvimento do sono noturno do seu bebê. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais! Bom, a Sociedade Brasileira de